ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 24 de março de 2025. Vamos ao destaque do dia. Parceria internacional. Presidente Lula chega ao Japão e vai se reunir com empresários e autoridades locais. O Japão é um dos principais e mais tradicionais parceiros do Brasil na Ásia e a nova origem de investimentos estrangeiros no país. Pablo Mundim. Em 4 dias de agendas no Japão, Lula deve assinar acordos e memorandos de cooperação, além de se encontrar com empresários. E ainda, SUS vai oferecer terapia de tratamento inovador para crianças com AME, a atrofia muscular espinhal. O Ministério da Saúde anunciou estratégia inédita para viabilizar a compra de um dos medicamentos mais caros do mundo. Lorena Pacheco. O Zolgensma é a primeira terapia gênica incorporada ao SUS para crianças de até 6 meses de idade que não estejam com a ventilação mecânica invasiva acima de 16 horas por dia. Você vai ouvir também como usar a tecnologia dentro da escola. O Conselho Nacional de Educação elabora sobre o uso de dispositivos digitais que é permitido apenas para fins pedagógicos. Lucília Araújo. O uso de celulares e dispositivos digitais é permitido apenas para fins educacionais, com mediação dos professores. Fora desse contexto, é proibido, inclusive nos intervalos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O presidente Lula já chegou ao Japão para uma visita de Estado. Na agenda do presidente, reunião com autoridades e com o casal imperial japonês. Também está prevista uma agenda intensa de negociações para ampliar o comércio entre os dois países. O repórter Pablo Mundim está em Tóquio, capital japonesa. Lá já é terça-feira e ele traz mais informações. Estamos a 12 horas à frente do Brasil. Aqui são um pouco mais de 7 horas da manhã. O presidente Lula desembarcou aqui em Tóquio por volta das 10 horas da manhã, portanto 10 horas da noite de ontem no Brasil, horário de Brasília. Ele chegou acompanhado de vários ministros, como da Educação, de Minas e Energia, Transportes, Agricultura e Meio Ambiente e Mudança do Clima. Na chegada ao Japão, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou da expectativa de novos acordos e investimentos entre os países. Vamos ouvir. O Japão é o 9º país com mais investimentos no Brasil. Hoje são mais de 700 empresas que investem no Brasil e isso é muito importante para a gente poder cada vez mais ampliar a nossa parceria comercial. Então vamos iniciar essas reuniões bilaterais, fundamental para o desenvolvimento do Brasil, para fazer com que a gente possa apresentar ao longo da semana toda a nossa carteira de opções de investimentos. Investimentos em portos, aeroportos, rodovias, petróleo e gás, ampliar a nossa parceria no agronegócio e fazer com que a balança comercial brasileira com o mercado japonês possa ser ampliada nesses próximos 5, 10 anos. Vamos apresentar também a nossa carteira de investimentos na área portuária e hidroviária. Teremos nesses próximos 2 anos quase 42 leilões, 42 arrendamentos na ordem de mais de 5 bilhões de dólares. Hoje o presidente Lula e a primeira-dama Janja participam de cerimônia no Palácio Imperial, evento realizado pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako. Durante a tarde, Lula deve se reunir com representantes dos Conselhos de Cidadãos Brasileiros no Japão e do Movimento Brasileiro Emigrados. E no final do dia, de um jantar no Palácio Imperial. Vale lembrar que o Brasil conta com a maior população nipodescendente, estimado em 2 milhões de pessoas, e o Japão abriga a 5ª maior comunidade brasileira no exterior, com 210 mil brasileiros aqui no Japão. E no ano que vem serão comemorados os 130 anos das relações diplomáticas Brasil-Japão. A agenda do presidente Lula prevê ainda reunião com sindicatos japoneses e participação no Fórum Empresarial Brasil-Japão. Pelo lado brasileiro, estarão empresários dos setores de alimentos, agronegócio, aeroespacial, bebidas, energia, logística e siderurgia, entre outros. De Tóquio, no Japão, Pablo Mundim. O
crédito do trabalhador já recebeu mais de 40 milhões de simulações de empréstimos de sexta-feira até domingo. O programa permite que profissionais com carteira assinada tenham acesso ao consignado com tarifas mais baixas e garantia do FGTS. Mas fique atento, os empregados não vão poder comprometer mais de 35% do seu salário para pagar as prestações. E o acesso ao crédito é feito pela carteira digital de trabalho. O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, comentou a importância da medida. Porque você vai tornar o crédito mais barato não só para o funcionário público, que já tinha o consignado, mas também para o trabalhador da iniciativa privada, aquele que está empregado na agricultura, na indústria, no comércio, poder sair de uma dívida cara para ir para uma dívida mais barata, poder ter um ganho de renda com isso. Empresas com 100 ou mais empregados têm até 31 de março para baixar e divulgar o relatório de transparência salarial. Disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 17 de março, o documento foi acessado por apenas 30,36% das 53 mil empresas obrigadas até o momento. O documento inclui informações como CNPJ do estabelecimento, número total de trabalhadores separados por sexo, raça e etnia, além dos valores medianos do salário contratual. A iniciativa busca fortalecer a transparência e a equidade salarial nas empresas. O Ministério da Saúde anunciou uma estratégia inédita para viabilizar a compra de remédio contra a AME, a atrofia muscular espinhal tipo 1. A doença afeta crianças e causa sintomas como fraqueza muscular e dificuldade para respirar. O início é precoce. Entre 0 e 6 meses de idade já começam a surgir os sintomas e a expectativa de vida é menor que 2 anos. Apesar da gravidade, existem terapias que tendem a estabilizar a progressão da doença. Uma delas é a medicação de alto custo Zolgensma, que a partir de agora vai estar disponível no SUS. O medicamento Zolgensma, que em dose única pode ajudar os pacientes da atrofia muscular espinhal tipo 1, AME, vai ser incorporado ao Sistema Único de Saúde. A dose do remédio custa por volta de 7 milhões de reais e por causa disso o Ministério da Saúde fez um acordo com a empresa que fabrica o medicamento para distribuição com um custo menor. O pagamento por parte do governo está condicionado ao resultado da terapia no paciente, que será monitorado por uma equipe especializada. O Zolgensma é usado como uma terapia gênica, ou seja, o tratamento modifica genes das células para tratar a doença. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica a importância do acordo com a farmacêutica. O SUS passa a fazer parte de um pequeno clube de 5 sistemas públicos nacionais no mundo a oferecer esse medicamento para a sua população. Inclusive, o pagamento pelo Ministério da Saúde vai seguir de forma permanentemente a avaliação do desempenho do medicamento, da melhoria da vida dessa criança, da melhoria da vida dessas famílias, com marcadores clínicos de avaliação ao longo do tratamento. O Zolgensma é a primeira terapia gênica incorporada ao SUS para crianças de até 6 meses de idade que não estejam com a ventilação mecânica invasiva acima de 16 horas por dia. A partir desta semana, os pacientes poderão ser acolhidos e fazer os exames preparatórios nos 28 serviços de referência para o tratamento de AME no SUS. Todos os casos serão assistidos até que o processo seja concluído. O acompanhamento dos resultados será feito por 5 anos. Os 28 serviços do SUS, referência para a realização da terapia gênica para a AME, estão localizados em 18 estados. Entre os 2.800.000 nascidos vivos em 2023, estima-se que 287 tenham AME, segundo dados do IBGE. Reportagem Lorena Pacheco. E o brasileiro já consegue adquirir mais de 40 medicamentos e insumos de graça nas drogarias credenciadas pelo Farmácia Popular. São remédios para tratar doenças como diabetes, asma e hipertensão, além de fraldas e absorventes. Em 2024, quase 25 milhões de pessoas foram atendidas pelo Farmácia Popular. E todos os produtos são oferecidos nos mais de 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país. Você vai ouvir agora como fazer para ter acesso aos itens do programa.
Quem tem uma doença crônica ou precisa de medicamentos de uso contínuo sabe o quanto o preço dos remédios pode pesar no orçamento. É o caso da aposentada Laura Brito, de Brasília. Para tratar a diabetes e a pressão alta, ela toma 4 remédios todos os dias. Se fosse para pagar, era um custo bem elevado. Porque eu ganho salário mínimo. Não tendo que comprar essa medicação já é um valorzinho a mais para a gente ficar, né? Porque a gente não tem só medicação para comprar. Já é possível retirar mais de 40 medicamentos e insumos totalmente de graça nos estabelecimentos credenciados pelo Farmácia Popular. São remédios para tratar doenças como hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, colesterol e até rinite. O diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Marco Aurélio Pereira, destacou o impacto do programa na vida da população. Então, a capilaridade da rede de farmácias e drogarias credenciadas ao programa e com essa facilidade do horário, proximidade de casa, isso tem trazido impactos importantes, demonstrado pelas pesquisas públicas de aceitação do programa, mas também pelos impactos do programa na redução por internação de pessoas por essas patologias, enfim. Para ter acesso aos medicamentos, basta ir até uma farmácia com a logomarca do programa, levando um documento oficial com foto, o número do CPF e a receita médica. No caso de fraldas geriátricas, também é necessário apresentar o laudo médico com a CID, Classificação Internacional de Doenças. O programa permite ainda que pessoas impossibilitadas de irem à farmácia tenham seus medicamentos retirados por representantes legais ou procuradores. A ideia é não deixar ninguém sem tratamento, como destacou a gerente farmacêutica da unidade credenciada do Farmácia Popular no Distrito Federal, Glaucimar Brito. Receituário certo, com a validade correta, dentro do prazo, a identidade. É simplesinho, a gente faz ali, ele só assina, pode vir, a gente está aqui para atender. Mulheres em situação de vulnerabilidade social com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, podem ainda retirar absorventes higiênicos gratuitamente. O Farmácia Popular está presente em 4.812 municípios brasileiros atualmente e chega a 97% da população por meio de mais de 31 mil farmácias credenciadas. Reportagem Graciele Bittencourt. Como as escolas devem utilizar os dispositivos digitais em espaços escolares e como usar esses aparelhos para integrar a educação digital e midiática. Pois é, o Conselho Nacional de Educação publicou hoje diretrizes indicando que a tecnologia deve ser empregada apenas para melhorar o ensino e a aprendizagem. De outra forma, o uso do celular está proibido em todos os momentos da rotina escolar, inclusive nos intervalos e fora das salas de aula. O Conselho Nacional de Educação publicou uma resolução que define diretrizes para o uso pedagógico de dispositivos digitais em escolas e a integração da educação digital e midiática ao currículo. De acordo com o governo federal, a medida faz parte da Estratégia Nacional Escolas Conectadas e busca garantir a cidadania digital e aprimorar o ensino com tecnologia. Conforme a resolução, o uso de celulares e dispositivos digitais é permitido apenas para fins educacionais, com mediação dos professores. Fora desse contexto, é proibido, inclusive nos intervalos. O Ministério da Educação orienta que, para a educação infantil, o uso de telas deve ser restrito e deve ocorrer apenas em casos excepcionais. Já nos ensinos fundamental e médio, a introdução dos dispositivos vai ser gradual e tem de respeitar o desenvolvimento dos alunos. Cada escola deve decidir como armazenar os aparelhos durante as aulas. Segundo o MEC, a norma prevê capacitação para professores e ações voltadas à saúde mental dos estudantes. Além disso, estabelece que a adaptação dos currículos ocorra em 2025, com implementação total em 2026. A medida complementa a lei que restringe o uso de celulares nas escolas e vai permitir exceções para acessibilidade e atividades educativas. Acesse mais informações da resolução em gov.br/MEC. Lucília Araújo para a Voz do Brasil. Brasil contra Fake.
Aposentados e pensionistas não precisam ir ao banco para fazer prova de vida. Desde 2023, o INSS faz cruzamento de dados para comprovar que o beneficiário está vivo. Caso aposentados e pensionistas queiram fazer o recadastramento anual, podem utilizar o site ou aplicativo Meu INSS, ou então ir ao banco onde recebem o pagamento. Mas não é obrigatório. E esse é o tema do Brasil contra a Fake de hoje. Não é verdade que os aposentados e pensionistas do INSS tenham que ir às agências do órgão para realizar a prova de vida. Desde 2023, o Instituto Nacional do Seguro Social faz cruzamento de dados para comprovar que o beneficiário esteja vivo, como explica Alessandro Stefanuto, presidente do INSS. Hoje, a prova de vida do INSS é muito diferente do que já foi. A prova de vida do INSS hoje é feita pelo INSS. Nós que vamos até o TSE, os dados de outros órgãos governamentais para confirmar que você está vivo. Fazendo assim que você tenha segurança e não tenha trabalho em vir fazer a prova de vida. Continuamos fazendo isso e continuamos tendo sucesso nisso para que você, brasileiro, tenha tranquilidade. Portanto, se aparecer alguém aí falando que vai fazer prova de vida você na sua casa, é mentira. O INSS não está fazendo isso. Caso aposentados e pensionistas queiram fazer o recadastramento anual, podem utilizar o site do INSS ou o aplicativo Meu INSS, ou ainda se dirigir ao banco onde recebem o pagamento, mas não é obrigatório. A prova de vida é a comprovação de que o beneficiário do INSS ainda está vivo e que pode continuar recebendo seu benefício previdenciário. Esse é um procedimento importante para evitar fraudes e pagamentos indevidos e, por isso, deve ocorrer periodicamente. Somente em caso de não localização do beneficiário na base de dados do governo é que será feita uma notificação sobre a necessidade de realização da prova de vida. E cuidado, o INSS não realiza prova de vida em domicílio. Se alguém aparecer na sua casa dizendo que é servidor do INSS e pedir documentos ou fotos, desconfie, não caia em golpe. Se isso acontecer com você, pode chamar a polícia. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra Fake. Fortalecer o trabalho de identificação e assistência às vítimas de tráfico de pessoas. Com esse objetivo, foram lançadas agora há pouco pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública 3 publicações para orientar a atuação do poder público em todo o território nacional. O ministro da pasta, Ricardo Lewandowski, reforçou a importância do uso de dados objetivos para o combate a esse crime. Nós estamos fazendo estudos juntamente com universidades e nós temos que trabalhar com dados concretos para fazermos um planejamento. Eu tenho a certeza que esses 3 guias representarão um passo muito importante para nós combatermos esse fenômeno, esse crime hediondo que não é só nacional, mas é internacional. As publicações são produto do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, aprovado no ano passado, e contam com o apoio da Agência ONU para as Migrações. Os documentos também reforçam o compromisso do Brasil com a cooperação internacional e o alinhamento com os protocolos e diretrizes do Mercosul. Essa segunda-feira também foi dia de reparação. Foi realizada na tarde de hoje uma cerimônia de pedido de desculpas por conta de violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar no Brasil. A iniciativa faz referência ao caso conhecido como Vala Clandestina de Perus, em São Paulo, onde foram enterrados ilegalmente corpos de indigentes, desconhecidos e pessoas consideradas opositoras ao regime militar. O pedido de desculpas em nome do Estado brasileiro foi feito aos familiares dos desaparecidos políticos durante a ditadura militar e à sociedade brasileira pela condução dos trabalhos entre 1990 e 2014. No ano passado, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania atuou na assinatura de um acordo para a retomada dos trabalhos e na contratação de equipe especializada. A Advocacia Geral da União, a AGU, recuperou aos cofres públicos 244 bilhões de reais nos últimos 5 anos. De acordo com a AGU, o valor é referente à recuperação de créditos tributários e não tributários. No ano passado, foram mais de 11 bilhões e meio de reais em recursos não tributários. Esses valores são, por exemplo, multas de trânsito, multa trabalhista, multa eleitoral e descumprimento de contrato com a União. Flávio José Roman, secretário-geral de consultoria da Advocacia Geral da União, explicou
explicou que os recursos se revertem em políticas públicas. Mediante compensações como essas, que políticas públicas como isenção para aqueles que ganham até R$5.000 e agora foram anunciadas, são possíveis. Se não há um desperdício, se aqueles que efetivamente devem são cobrados e têm a possibilidade de fazer o seu pagamento, então é efetivamente políticas públicas como essa, ampliação do BPC, ampliação do Farmácia Popular, isenção para quem ganha até R$5.000 é que são viabilizadas através de recursos que são arrecadados pela Advocacia Geral da União. Atingidos pelo desastre do rompimento da barragem de Fundão em Mariana vão poder esclarecer dúvidas sobre seus direitos e as ferramentas para acessá-los. Isso por conta das caravanas do governo federal que vão percorrer os territórios atingidos pelo desastre ao longo dessa semana. Vamos saber mais com a repórter Luana Karen. Até a próxima sexta-feira, representantes de 15 ministérios vão percorrer 22 territórios de Minas Gerais e Espírito Santo para informar a comunidade sobre os termos do acordo firmado em 2024 entre o poder público e os responsáveis pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana. Cerca de 90 técnicos do governo federal vão se dividir em 5 equipes para apresentar os pontos do novo acordo e tirar dúvidas das comunidades, como destacou o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. O objetivo é dar as informações corretas para evitar fake news, evitar desinformação e agir de forma muito transparente com as comunidades e as populações que foram atingidas e afetadas por essa tragédia. A caravana vai atender o público geral e povos tradicionais, como indígenas e quilombolas. As equipes vão percorrer toda a área atingida pelo desastre, desde Mariana até a Foz do Rio Doce, no Espírito Santo, incluindo o litoral capixaba. Flávio José Roman, secretário-geral de consultoria da Advocacia Geral da União, detalhou a destinação desses recursos. Então, esse acordo prevê 132 bilhões para reparação, dos quais 100 bilhões de reais são novos recursos a serem pagos pelas empresas envolvidas ao longo de 20 anos. Então, a gente tem reparações no âmbito da assistência, mediante programas de renda, assistência financeira emergencial, individual, mediante programas de indenização, coletivos, como a gente fala das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, faisqueiros, e os difusos, como os ambientais. Caberá ao BNDES gerir o Fundo Rio Doce, criado para administrar a execução de 49 bilhões de reais, que estarão sob responsabilidade do governo federal. Há quase 10 anos, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, despejou mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério no meio ambiente, contaminando a bacia do Rio Doce, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. De Belo Horizonte, em Minas Gerais, Luana Karen. Para a manutenção da infraestrutura hídrica, o Brasil conta com 328 barragens construídas na região do semiárido. E em 2024, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas instalou mais de 2.200 poços no semiárido brasileiro. Essas novas fontes de água subterrânea têm um papel importante em áreas de difícil acesso, onde a escassez torna o abastecimento ainda mais complexo. Indígenas de 4 estados vão ser beneficiados com 12 bilhões de reais do PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Serão atendidos Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A estratégia busca fortalecer a produção e a entrega de alimentos adequados à cultura local. O PAA indígena vai permitir a entrega de alimentos adequados à cultura alimentar local, sobretudo nas escolas e equipamentos de saúde dentro dos territórios. Além disso, vai ajudar a compor as cestas de alimentos que serão entregues aos indígenas que vivem nas cidades e são afetados pela fome e por doenças relacionadas à nutrição ruim. É a segunda vez que o Mato Grosso do Sul e Paraná participam do programa como fornecedores de alimentos. Já Santa Catarina e Rio Grande do Sul aderem ao programa pela primeira vez, o que pode ajudar nas crises climáticas ocorridas nesses 2 estados ao longo de 2024. Natália Kozlik para a Voz do Brasil. Quem
já atua ou tem interesse em atuar no setor turístico ganhou uma oportunidade de qualificação gratuita. É uma parceria entre o Ministério do Turismo e Senac, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. São vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional para quem tem renda familiar per capita de até 2 salários mínimos mensais. As inscrições vão até 27 de março. Mais informações em gov.br/turismo. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF invalida a norma que estabelecia a presunção de boa-fé no comércio de ouro. STJ aponta manobra para retardar andamento de processo contra prefeito de Canoas, no Rio Grande do Sul. No Distrito Federal, criança com autismo agredida em brinquedoteca será indenizada. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. Eu sou Carlos Eduardo Cunha. Supremo Tribunal Federal invalida a norma que estabelecia a presunção de legalidade do ouro e a boa-fé do comprador. O plenário também determinou que órgãos do Poder Executivo Federal adotem medidas para inviabilizar o comércio do mineral extraído de áreas de proteção e terras indígenas. Neto Costa. No julgamento de mérito realizado em sessão virtual, o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, afirmou que a regra prevista em lei de 2013 não é compatível com o dever constitucional de proteção ao meio ambiente. A legislação questionada estabelecia a presunção de legalidade do ouro e a boa-fé da pessoa jurídica que comprou o ouro. O entendimento do relator pela inconstitucionalidade da norma foi seguido por unanimidade. STJ aponta manobra para retardar andamento de processo contra prefeito do município gaúcho de Canoas, Ayrton Souza. Entre as sanções por improbidade, ele foi condenado à perda da função pública e à suspensão dos direitos políticos por 5 anos. Fátima Uchoa. Em 2007, Ayrton de Souza, que era diretor da Companhia de Indústrias Eletroquímicas, à época subsidiária da Companhia Rio Grandense de Saneamento, teria revogado licitação para favorecer uma empresa em novo certame. O Tribunal Estadual confirmou a condenação por improbidade administrativa. No STJ, a segunda turma rejeitou o pedido para o reexame da condenação, considerando protelatórios os sucessivos recursos da defesa. Assim, mandou certificar o fim do andamento processual na Corte e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise de agravo em recurso extraordinário já interposto pela defesa. Município é condenado por não garantir condições adequadas a uma trabalhadora terceirizada do setor de limpeza. Para a primeira turma do TST, a administração pública tem que garantir as condições de segurança, higiene e salubridade. Larissa de Paula. Na ação, a empregada pediu o adicional de insalubridade porque limpava banheiros em um posto de vigilância sanitária onde eram feitos exames com risco de contaminação. Em defesa, o município de Sorocaba, em São Paulo, alegou que a decisão contraria a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas a primeira turma do TST manteve a condenação. Uma juíza da terceira vara civil de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, propôs ação contra o advogado que teria atacado a magistrada com termos racistas em uma petição. O Tribunal Fluminense, a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, a OAB e o Conselho Nacional de Justiça emitiram notas públicas condenando a conduta do advogado. Para o CNJ, as ofensas atingem não apenas a juíza, mas também o judiciário como um todo. O caso foi enviado para a manifestação do Ministério Público. Shopping e brinquedoteca terão que pagar R$5 mil de indenização à criança com autismo que foi agredida dentro do espaço de recreação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a condenação após reconhecer que houve falha na prestação de serviços. Michele Chiapa.
De acordo com o processo, a criança foi agredida por outro usuário dentro da brinquedoteca. A alegação principal foi a de que o responsável pelo espaço não adotou as medidas para garantir a segurança no local e que o shopping, como parte da cadeia de consumo, também responderia pelos danos. As empresas, por outro lado, sustentaram culpa exclusiva dos responsáveis legais pelo menor, que deveria estar acompanhado por um adulto em razão do autismo. Mas no tribunal, o colegiado explicou que em casos de acidentes de consumo, tanto a loja quanto a administração do shopping respondem solidariamente pelos danos. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário vota o uso de tornozeleira eletrônica para acusados de violência doméstica com medida protetiva. CPI das Bets vai ouvir depoimento de ex-viciado em jogos. Projeto que transforma créditos ambientais em recursos financeiros está na pauta desta semana. Boa noite. Boa noite. Instituições de longa permanência para idosos podem receber recursos provenientes de loterias. Um dos principais objetivos dessa proposta, sob análise do Senado, é aprimorar o atendimento às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Repórter Pedro Pincer. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, apresentou um projeto de lei para destinar parte da arrecadação das loterias esportivas às instituições de longa permanência para idosos. Um dos objetivos é fortalecer o atendimento a essas pessoas em situação de vulnerabilidade, garantindo moradia, alimentação e assistência médica para quem não tem apoio familiar ou meios próprios para se manter. O senador citou que nos últimos 12 anos, a população idosa cresceu cerca de 60%, ultrapassando 33 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Esse crescimento demográfico impõe um desafio cada vez maior à sociedade e aos agentes públicos. Uma realidade que exige ações concretas para assegurar que a última etapa da vida de milhões de brasileiros e brasileiras transcorra com dignidade e muito respeito. O senador também explicou como se daria a destinação dos valores arrecadados com as loterias. Os recursos destinam-se a áreas essenciais, como a preservação, a infecções, aquisição de equipamentos de segurança e higiene, compra de medicamentos e adequação dos espaços para o atendimento. Para Jaime Campos, ao estabelecer critérios para o recebimento dos recursos, como a inscrição nos conselhos da pessoa idosa ou de assistência social, o texto aumenta a garantia de que as instituições beneficiadas estejam alinhadas às políticas públicas e à qualidade do atendimento. E o plenário pode votar nesta terça-feira a proposta que estabelece o prazo de 30 dias para a realização de colonoscopia em hospitais públicos, um exame essencial para a detecção de doenças no intestino. Além disso, os senadores devem analisar a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica por acusados de violência doméstica, quando houver medida protetiva. Repórter Érica Christian. O plenário começa a discutir nesta terça-feira a proposta que inclui o saneamento básico entre os direitos sociais e poderá votar a criação da Política Nacional de Conscientização e Orientação sobre as doenças inflamatórias intestinais, que prevê mutirões de colonoscopia e o prazo de 30 dias para a realização de exames nos hospitais públicos. O relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, destacou a importância do diagnóstico precoce. Tem sido observado no Brasil um aumento do número de casos de doenças inflamatórias intestinais nos últimos anos.
Na quarta-feira, o plenário poderá votar o uso de tornozeleira eletrônica por acusados de violência doméstica e familiar. O relator, senador Paulo Paim, do PT gaúcho, destacou que o projeto também prevê a oferta de dispositivo de segurança para alertar a vítima e a polícia da aproximação do agressor. O texto propõe que seja disponibilizado pelas forças de segurança dos estados um dispositivo de segurança que alerte a vítima e a autoridade policial em caso de eventual aproximação ilícita do agressor. O plenário também pode vetar o uso de critérios discriminatórios contra estudantes e pesquisadoras que sejam mães ou estejam grávidas nos processos de seleção para bolsas de estudo e pesquisa. Já está no Congresso Nacional a proposta que concede isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E um dos defensores da medida é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Para ele, a isenção representa mais uma alternativa para combater desigualdades sociais e deve beneficiar, direta ou indiretamente, cerca de 90 milhões de brasileiros. Pelo texto, será cobrado também um valor reduzido para quem ganha até R$7.000 mensais. Já para quem recebe mensalmente mais de R$50.000, é proposto um piso na cobrança do imposto de renda para compensar os cofres públicos. O projeto deve ser analisado pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. Na avaliação de Paim, a iniciativa impulsiona a economia. O parlamentar pediu que o Congresso Nacional tenha agilidade para aprovar a isenção. A quem interessa essa medida? Aos trabalhadores e às trabalhadoras que ganham menos, aos pequenos empreendedores que buscam crescer em um mercado competitivo, mas enfrentam dificuldade para equilibrar as contas. Espero que o Congresso faça a sua parte e aprove com rapidez a proposta encaminhada pelo governo. A CPI das Bets ouve nesta terça-feira o depoimento de um ex-jogador compulsivo de apostas online. André Rolim vai compartilhar os danos à saúde mental e financeira causados pelos jogos. Repórter Marcela Cunha. A CPI das Bets recebe nesta terça-feira o empresário cearense André Holanda Rodrigues Rolim sobre sua experiência como ex-jogador compulsivo, conhecida como ludopatia. A doença do vício em apostas é considerada um transtorno mental. Ela pode evoluir rapidamente e ter consequências graves, como perdas financeiras, impulsividade e isolamento. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, lembrou ainda que pessoas com transtorno de jogo têm uma probabilidade significativamente maior de apresentar ideação suicida. De 50% a 80% dos jogadores compulsivos já pensaram em suicídios. Sabe quanto é a média da população? 5%. 13% a 20% já tentaram ou conseguiram se suicidar. O presidente da CPI, senador Dr. Irã, do PP de Roraima, acredita que o testemunho de pessoas que já foram viciadas em jogos pode ajudar na conscientização sobre os perigos das apostas esportivas, além de contribuir para a formulação de mecanismos de prevenção e tratamento. E a Comissão de Constituição e Justiça deve retomar a discussão do novo Código Eleitoral. Além de reunir leis e resoluções da Justiça Eleitoral, o novo código prevê mais garantias de acesso à política pelas mulheres. Mais recursos do fundo partidário e cota mínima de candidaturas femininas estão entre os destaques do texto. Repórter Bruno Lourenço. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, é o relator do novo Código Eleitoral na Comissão de Constituição e Justiça. Ele diz que um dos méritos da proposta é reunir, em um único texto, diversos diplomas legais, alguns editados há mais de meio século e iniciativas debatidas recentemente no Congresso Nacional, como a representação mínima das mulheres na política. São várias leis que estão todas sendo consolidadas numa lei só, nesse novo Código Eleitoral. Traz algumas novidades, mas o mais importante de tudo é essa consolidação. Após a votação na CCJ, a proposta de novo Código Eleitoral segue para análise do plenário do Senado. Se os senadores acatarem modificações do relator, o novo texto volta para a Câmara dos Deputados. A Comissão de Infraestrutura deve votar o projeto que converte créditos e direitos ambientais em recursos financeiros. O objetivo é fortalecer a economia verde.
Segundo o relator, o texto em análise na casa proporciona maior segurança jurídica e reduz a burocracia no mercado de títulos ambientais. Repórter César Mendes. Em análise na Comissão de Infraestrutura, o projeto do senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, regula a securitização de ativos ambientais, como os créditos de carbono e os serviços ecossistêmicos, para convertê-los em recursos monetários. O objetivo é fortalecer a economia verde, direcionando investimentos para iniciativas que mitigam os impactos das mudanças climáticas e preservam a biodiversidade. O relator, senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, alterou o projeto para garantir a segurança jurídica e reduzir a burocracia. Reduz barreiras de entrada para pequenas e médias empresas, garantindo uma competitividade, também assegura a estabilidade e a confiança necessária para o crescimento do mercado de títulos ambientais. O projeto deverá ser votado pela Comissão de Infraestrutura em abril. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário da Câmara analisa propostas indicadas pela bancada feminina. Parlamentares aprovam texto que reforça combate ao trabalho escravo. Deputados criticam criação indiscriminada de faculdades de medicina. Boa noite. Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, acredita que a criação sem critérios de faculdades de medicina no Brasil compromete a qualidade da formação dos profissionais. Ele afirma que muitos recém-formados saem das universidades sem preparo adequado para atender a população. Se a gente quiser fazer alguma coisa certa para a saúde, é que a gente comece a pensar na questão da formação do médico, na questão da diminuição desse número infinito de faculdades de medicina que andam pululando o nosso Brasil. Tem cidades de 20 mil habitantes com faculdade de medicina e sem um hospital. É completamente descabido que nós possamos assistir algumas cidades que não têm a mínima condição. E como é que saem esses médicos dessas faculdades? Mário Eringer também sugere que médicos possam quitar suas dívidas do FIES com trabalho em regiões carentes. O parlamentar entende que o método garante, ao mesmo tempo, qualificação profissional e experiência. Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, alerta que, apesar da aparente redução do desemprego no Brasil, a economia nacional enfrenta problemas estruturais, como o aumento da dívida pública e baixa credibilidade internacional. Ele classifica a elevação dos gastos como irresponsável. Dr. Luiz Ovando também condena as políticas públicas federais na área da saúde, acusando o governo de promover a precarização da profissão médica por meio de ações populistas, como a criação desenfreada de cursos de ensino superior e o uso ideológico da medicina. Isso faz com que os médicos sejam despreparados, ficam em grandes centros, não vão ao interior e concentram a quantidade de profissionais em grandes centros. Vitória do Espírito Santo tem cerca de 18 médicos por 1.000 habitantes, ao passo que cidades no interior do Piauí têm cerca de 0,8 médico por 1.000 habitantes. Isso tudo é consequência de dominação ideológica. Saúde. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, condena as filas recordes no SUS, mencionando um tempo de espera médio de quase 60 dias para consultas com especialistas. Ele cobra ações urgentes do governo federal para garantir um atendimento digno e eficiente a milhões de brasileiros. O deputado denuncia, inclusive, o desrespeito à lei federal que exige o início do tratamento em até 60 dias para pacientes com doenças graves. Dr. Zacarias Calil reafirma a necessidade de um SUS mais eficiente e pede a fiscalização das promessas de redução das filas. Previdência. Samuel Viana, do Republicanos de Minas Gerais, alerta para as longas filas e a burocracia enfrentadas pelos segurados do INSS. O deputado cita a falta de peritos, as falhas sistêmicas e a demora na análise de pedidos como fatores que agravam a situação de aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência. Samuel Viana defende a modernização do INSS por meio da digitalização de processos, da ampliação do quadro de peritos e do uso de inteligência artificial para agilizar a análise documental
ambiental. Ele defende a prorrogação do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social implantado por medida provisória. Nós propusemos a este Congresso prorrogar o Programa de Enfrentamento às Filas da Previdência Social até 30 de junho de 2025. Quero dizer que essa emenda da minha autoria é a única alternativa legislativa viável para que o Congresso Nacional prorrogue e amplie os efeitos do programa até 30 de junho ou até um prazo posterior. Segurança Pública. O delegado Fábio Costa, do PP, afirma que o governo de Alagoas tem tratado com descaso os policiais civis do estado. Segundo o congressista, os agentes esperam há quase 20 anos a regularização da carga horária com a devida compensação financeira. O deputado acusa o executivo alagoano de descumprir acordo firmado com a categoria, o que, segundo ele, levou policiais a entregarem cargos de chefia. O delegado Fábio Costa disse que o impasse pode afetar a segurança dos cidadãos. Justiça. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, afirma que a tentativa de golpe de 8 de janeiro foi um crime, independentemente da consumação ou não. Ele assinala que, além de existir uma minuta golpista, as manifestações em frente a quartéis e a invasão de prédios públicos reforçam a ilegalidade dos atos. Flávio Nogueira cita o ato institucional número 1 da ditadura militar de 1964 para argumentar que golpes de Estado impõem novas normas sem respeito à ordem jurídica anterior. O deputado se posiciona contra qualquer tentativa de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Welter, do PT do Paraná, acusa o deputado Eduardo Bolsonaro de fugir da justiça brasileira, depois do anúncio de que vai se licenciar do cargo e permanecer nos Estados Unidos. Ele manifesta apoio ao Supremo Tribunal Federal e defende o devido processo legal nas investigações atuais. Na opinião de Welter, Eduardo Bolsonaro não deveria temer a justiça, já que ele alega ser inocente. O parlamentar acredita que as denúncias da Polícia Federal são baseadas em investigações concretas, o que, na sua visão, revela um sistema judiciário legal e equilibrado. Relações Exteriores. Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, critica a falta de reação de governadores e parlamentares da oposição diante do aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Ele aponta que os setores siderúrgico e agropecuário serão gravemente impactados. Paulo Magalhães avalia que São Paulo, Minas Gerais e outros estados do Sul e Sudeste que concentram as exportações para os Estados Unidos deveriam se manifestar contra a medida. Ele reforça a necessidade de preservar o setor produtivo brasileiro em nome da soberania nacional. O projeto de Zé Neto, do PT da Bahia, estabelece medidas de reciprocidade para a taxação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Segundo o deputado, a medida cria respaldo jurídico para que o Brasil adote medidas que garantam a competitividade das exportações. Zé Neto salienta que o projeto não busca confronto, mas um equilíbrio comercial justo que respeita tratados internacionais. O deputado considera que a questão ultrapassa a ideologia política porque gera risco para o setor produtivo brasileiro e para a economia nacional. A Câmara aprova 4 acordos internacionais, um deles para combater o trabalho escravo. Saiba mais com o repórter Antônio Vital. A Câmara dos Deputados aprovou 4 acordos internacionais assinados pelo Brasil com organismos multilaterais e outros países em diversas áreas, como o funcionamento do sistema financeiro, combate ao trabalho escravo, processos criminais e tecnologia de defesa. Um dos acordos foi assinado com a Suécia e trata do controle de exportação de produtos e de tecnologia militar. Brasil e Suécia têm um longo histórico de parceria na área de defesa, como a compra dos caças suecos Gripen para as Forças Armadas Brasileiras, com previsão de troca de tecnologia. O acordo aprovado pelo plenário estabelece, entre outras medidas, regras para casos de transferência de produtos de defesa para outros países. Nesses casos, o texto prevê que Brasil e Suécia precisam aprovar previamente essa transferência. Outro texto aprovado é um protocolo que adiciona medidas à Convenção 29 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, sobre o trabalho forçado, em vigor desde 2014. O texto supre lacunas legais no enfrentamento desses casos. Uma delas é proporcionar às vítimas proteção e acesso a recursos jurídicos e de reparação. Também prevê a adoção de legislação protetiva em todos os setores da economia e medidas preventivas, como mais fiscalização. No Brasil foram encontradas mais de 2.500 pessoas em situação análoga à de escravo em 2022. Assim como os demais acordos, o texto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, o acordo combate abusos. Ele é muito importante
porque ele tem como objetivo evitar, combater, monitorar, punir qualquer tipo de trabalho forçado ou obrigatório. Então ele tem aqui características de prevenção, reparação, reintegração e proteção aos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive por meio da criação e fortalecimento dos serviços de inspeção laboral. Também foi aprovado o texto que atualiza um acordo relativo a serviços financeiros assinado pelos países do Mercosul. A proposta aprovada trata, por exemplo, do funcionamento de empresas que oferecem novos serviços financeiros dentro do bloco. Foi aprovado ainda acordo entre o Brasil e a Índia na área penal. O texto prevê a forma como cidadãos dos dois países devem ser tratados em casos de processo criminal e regula o confisco de bens usados pelo crime organizado. Todos os acordos foram enviados para o Senado. Eles só passam a valer depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5.000 anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas. Transmissões ao vivo. Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e nas comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br. Transportes. A lei que proíbe a cobrança do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, o antigo DPVAT, está em vigor desde janeiro. Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, comemora a decisão que faz parte do pacote de corte de gastos do governo. Eu fui contra a volta do DPVAT. Graças a Deus foi derrubado essa tentativa, porque o brasileiro ele já tem tantos impostos e mais um. E no passado não foi muito bem gerido o DPVAT. A cobrança do DPVAT, cuja finalidade era garantir indenizações por morte e danos a vítimas de acidente de trânsito, voltaria a vigorar neste ano. Roberto Monteiro Pai justifica sua posição, argumentando que o povo necessita de mais emprego e renda, e não de mais impostos. E realmente foi uma grande decisão, porque esse é o meu papel, é sempre estar convergindo naquilo que seja favorável ao povo, porque o povo é que é o meu patrão, foi o povo que me elegeu. Eu entendo que o deputado, o homem público, ganha muito bem. Ele deveria e tem que trabalhar na mesma proporção daquilo que ele ganha. Então, o povo é o meu patrão, não ao DPVAT. Pompeu de Matos, do PDT, critica a forma como o sistema de pedágio Free Flow, que dispensa a parada dos veículos, vem sendo implementado no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Ele denuncia a falta de transparência e penalizações excessivas de motoristas. Pompeu de Matos afirma que já foram aplicadas mais de 500 mil multas desse tipo no Rio Grande do Sul. O parlamentar apresentou o projeto que prevê, entre outras medidas, a suspensão das multas por 24 meses e o perdão das infrações dos últimos 12 meses. Desenvolvimento Regional. De acordo com o defensor Stélio Denner, do Republicanos, a imigração venezuelana no estado de Roraima, que teve um crescimento populacional de 49% nos últimos 10 anos, gerou desafios na saúde, educação e segurança. O estado de Roraima foi esquecido. Esqueceram que o impacto na educação geraria prejuízos inúmeros para os municípios roraimenses e para o estado de Roraima. Solicitei, inclusive, ao presidente Hugo Mota que intercedesse ao governo federal e pedisse ao governo federal uma medida provisória para ajudar Roraima nesse sentido, porque realmente ainda nós temos um impacto gigantesco da nossa economia. Por outro lado, o defensor Stélio Denner exalta o crescimento econômico de Roraima, que há 4 anos registra o maior aumento real do PIB entre os estados. Ele também celebra a assinatura da Ordem de Serviço do Linhão de Tucuruí e defende a abertura da BR-210. Economia. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, apoia projeto do governo federal que isenta do imposto de renda quem recebe até R$5.000 por mês. Ele afirma que, segundo estimativas, a medida deve beneficiar cerca de 10 milhões de brasileiros. Chico Alencar também aponta a inclusão na proposta da tributação sobre rendimentos acima de R$50.000. Ele critica as isenções fiscais concedidas a grandes empresas e afirma que a prioridade do sistema tributário deve ser o equilíbrio e a justiça fiscal.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defende a reforma no imposto de renda, enfatizando que a isenção para quem ganha até R$5.000 representa um avanço na distribuição de riqueza. Ela entende que o sistema tributário deve aliviar a carga sobre os trabalhadores. Lídice da Mata também critica a atuação de figuras que agem contra a democracia e a soberania nacional. Ela reforça que o debate no parlamento deve se concentrar em temas essenciais para a população, deixando de lado disputas políticas que desviam o foco das prioridades do país. Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, critica gastos do governo federal com publicidade. O parlamentar afirma que esses recursos poderiam ser usados na construção de moradias populares, equipamentos de saúde e infraestrutura para a população. Roberto Duarte também desafia o governo do Acre a adotar medidas para reduzir impostos sobre produtos essenciais, como zerar o ICMS da cesta básica. Ele explica que a ideia é melhorar as condições de vida da população, especialmente em um dos estados mais carentes do país. Votação. A Câmara vai fechar o mês de março dedicado a propostas patrocinadas pela bancada feminina. Vamos saber mais sobre os assuntos em votação com o repórter Cid Queiroz. Para celebrar o mês das mulheres, na próxima terça-feira, a pauta do plenário será dedicada à votação de projetos indicados pela bancada feminina. Devem ser votados a proposta que institui o crime de violência patrimonial contra a criança e o adolescente, projeto que aumenta a pena para o crime de fornecer bebida alcoólica e outras drogas a menores de idade, proposta que permite à criança e adolescente pedir a exclusão de informações publicadas na internet que possam causar constrangimentos, e projeto que cria o Sistema Nacional de Acompanhamento da Pessoa com Suspeita ou Diagnóstico de Câncer. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, lembra que março é um mês importante para avançar com a agenda das mulheres. São vários projetos que envolvem a ampliação dos direitos da gente que é mulher e das meninas também, desde proteção à dignidade das meninas, enfrentando a violência sexual contra meninas, proteção da mulher no ambiente digital. Tem um projeto bastante importante também relativo à prevenção ao câncer, que atinge muitas mulheres, em especial câncer de mama, câncer de colo de útero. Para celebrar o Dia do Oficial e das Oficialas de Justiça, os líderes incluíram mais uma matéria nesta lista. É o projeto que aumenta as penas para homicídios contra magistrados e membros do Ministério Público. Aprovado na Câmara, ele retorna do Senado com a inclusão de oficiais de justiça e defensores públicos. Os deputados Coronel Meira, do PL de Pernambuco, e defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, explicam. A gente poder, dia 25, dia do oficial e oficiala de justiça do Brasil, federal e estadual, a gente poder votar e também em conjunto, tá certo? Com toda a Defensoria Pública do Brasil. Então são duas categorias que estão na ponta, atendendo o cidadão, ao povo brasileiro verdadeiramente, e que merecem ter exatamente esse risco de vida, esta garantia que já tem inclusive a justiça brasileira, que foi aprovada nesta casa o ano passado. O magistrado, o promotor de justiça, eles já estão protegidos em relação à sua integridade física por esta lei. Agora também o defensor público, a defensora pública e os oficiais de justiça de todo o Brasil estarão também protegidos. Poderão ser votados ainda projetos como o que cria a Lei do Mar de proteção ao bioma marinho brasileiro e o que aumenta as penas para criminosos flagrados com armas de uso restrito. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Homenagem. Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, homenageia as mulheres, reconhecendo seu papel crescente no empreendedorismo. Ela parabeniza iniciativas que incentivam a participação feminina no turismo e no desenvolvimento econômico, reforçando seu compromisso com a igualdade de gênero. Grace Elias também celebra o Dia Nacional da Imigração Judaica no Brasil, destacando a importância dessa comunidade para a formação do país. Ela também ressalta a contribuição dos judeus para a diversidade e a tolerância no Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquiles Sardi. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. Você fica agora com o Minuto do TCU. Minuto do TCU. Nesta quinta-feira, dia 27, o Tribunal de Contas da União promove painel de referência sobre a solução consensual da Ferrovia Malha Sudeste. O encontro vai reunir especialistas e representantes de estados, municípios e da União. O objetivo é debater o contrato de concessão da ferrovia, que passa por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Está em andamento no TCU o processo de solução consensual para resolver impasses no contrato de concessão. A comissão que analisa o caso busca o tratamento mais adequado e eficiente para atender os cidadãos e municípios atravessados pela ferrovia. O evento será realizado na sede do TCU em Brasília, com transmissão ao vivo pelo YouTube, a partir das 9 horas da manhã. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.